Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. Muito bem, o vídeo de hoje então eu vou fazer um rápido comentário sobre esses 9 livros aqui do Olavo, que são todos os artigos que ele publicou no jornal do Diário de Comércio. E enfim, vou contar a minha experiência que eu tive com essa leitura. Muito bem, então o que acontece? Essa coleção aqui está no volume 9, eu não sei se vai ter mais volumes, mas no momento já tem todos esses 9, eu já li todos. E o que vai acontecer? Eu já pensei em alguns projetos, digamos assim, para fazer vídeos aqui para o canal utilizando esses livros. Eles vão acontecer, então esse vídeo é apenas para fazer uma primeira divulgação dessa minha ideia. Todos os livros aqui têm o mesmo formato, que é Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Esse é o título da coleção, e aí cada um deles tem um nome. O que eu gostei e o que eu não gostei da coleção. Aqui teve muitas páginas dos livros que estão em branco, porque ele quis colocar para começar. Então aqui começa o artigo e depois fica uma página em branco. Então eu acho que a coleção podia ficar um pouco menor, ou no caso fazer um outro formato para gastar menos espaço na prateleira, seria interessante. Os artigos são rápidos, tem alguns que são uma folha, outros no máximo 2 folhas e meia. Tem uma certa lógica nos artigos que o Olavo fez, ele até comenta em alguns momentos que ele fala ou para estar divulgando uma informação, sendo jornalista, tem momentos que ele faz um pouco de teoria, tem momentos que ele dá alguns exemplos daquela situação, daquela teoria que está aplicando, ele cita alguns livros. Nós temos ele até já comentou aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, nesse volume 9 aqui, na página 89. Uma vida repleta de ocupações não tem permitido dar às minhas ideias a exposição escrita toda arrumadinha que algumas delas merecem. Espalho-as de maneira fragmentária e anárquica em artigos, aulas e conferências, na vaga esperança de que, após a minha morte, alguma alma caridosa junte as peças e as monte em equipamentos mais utilizáveis pelo grande público. Então aqui ele próprio diz que está espalhado várias informações, então realmente isso aqui acontece, tem algumas definições. Algum momento ele faz uma sequência de artigos 1, 2, 3 ou 1, 2, que é uma parte de teoria um pouco mais longa, mas ele falta, porque às vezes ele cita uma parte de teoria e 2, 3 exemplos, ou um exemplo só, e eles repetem em outro artigo a mesma situação. Então eu sinto às vezes que falta ele desenvolver mais essa ideia citando os artigos, ou fazer um livro mesmo do assunto que ele está citando de cada um, como já aconteceu em alguns outros assuntos. Então, por exemplo, voltando aqui, por exemplo, nesse Visões de Descartes e esse Maquiavel aqui, esses dois tem um começo, meio e fim. Então é um artigo mais longo, ou no caso um livro mesmo, está muito mais arrumado. Então é muito mais fácil entender. Eu acho que ele poderia ter feito isso, dá tempo ainda, né? Dele fazer isso com mais assuntos, seria mais interessante. Então provavelmente uma das coisas que eu vou tentar fazer é pegar todos esses artigos e tentar agrupar as informações para tentar trazer temas, mais ou menos o que acontece no mínimo, que tem artigos agrupados por temas. Os artigos falam dentro daquele tema, mas eles falam de mais coisa, não é tão próximo. A mesma coisa acontece aqui. Ele fala muito de política daquele momento, então está um pouco antigo, no sentido que naquela época compensava ele falar dessa informação, agora não mais. Enfim, vou fazer toda essa seleção de teoria, então esse é um dos caminhos que eu vou seguir. Se você já leu algum artigo do Olavo, você sabe que ele escreve muito bem, então é fácil de entender. Ele não cita muitos livros, alguns livros ele repete, porque seriam a base teórica. Então essa é uma outra informação que eu acho que eu gostaria de trazer, que é listar esses principais livros que ele trouxe nos artigos. Seria bem interessante, que daí mais pessoas poderiam ler, ou eu vou tentar comprar e ler e trazer aqui no canal também. Tem um outro momento que ele comenta que ele faz alguns artigos para os alunos dele, no sentido que às vezes eu falo para o grande público, às vezes eu falo para grupos específicos, às vezes eu falo para os meus alunos, alguma coisa que complementa. Então essa situação eu consegui perceber alguns artigos também. Acredito que seja mais ou menos essa informação inicial nesse primeiro vídeo. Se você tiver mais algumas dúvidas, você pode fazer nos comentários. Eu vou tentar ampliar, fazer mais vídeos sobre... Já tenho as minhas ideias aqui, ou alguma ideia, sugestão que você tenha. Então se chegou até aqui, muito obrigado. Se você curtir, compartilhar, se inscrever. Tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.